muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando agora mais um programa Turma da Bola aqui no Canal 9. Vamos agora falar os principais assuntos do futebol Copa 2 de Julho. Pois é, o título ficou na Bahia finalmente. Vamos falar também do Vitória, os preparativos do Bahia. Grande jogo, viu? Já pensou? Bahia de novo, Joel Santana de um lado, Bahia do outro. Você vai ficar sabendo todas essas informações. Como convidado temos hoje aqui uma grande figura do esporte baiano, referência também, Jorge Sanmartin, está aqui conosco, vai bater um papo, vai analisar também a questão de Bahia e Vitória, a situação no momento do Bahia, a situação do Vitória. Temos também aqui, como sempre, o nosso Jailson Baraúna, que vai falar dos assuntos do Bahia, os preparativos do time do Falcão, que inclusive teve treino agora à tarde, e o torcedor vai ficar sabendo tudo isso. Jailson Baraúna, que acabou de chegar lá do Fazendão, e vai falar a respeito do Esporte Clube Bahia. São essas informações que você vai acompanhar, e daqui a pouquinho também Jorge Catugi, que vai falar a respeito do Esporte Clube Vitória, que vai ficar esse final de semana na boa, porém terça-feira pega o Asa de Arapiraca. A classificação e jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro você vai acompanhar aqui no programa Turma da Bola. Aproveitar e já dar uma boa tarde para ele. Seja bem-vindo, Jorge Sanmartin, aqui ao nosso programa. Você que é uma referência, por exemplo, eu e outros, né, acompanhou você, o seu trabalho, enfim. É um prazer tê-lo aqui conosco. E o prazer é meu, Paulo, estar ao seu lado e ao lado de companheiros que recentemente trabalharam comigo em outras emissoras de rádio, e saber que você está chefiando esse projeto aqui me deixa muito emocionado, porque vi você dando os primeiros passos na televisão, depois veio para o rádio e hoje é um nome consagrado na radiofonia baiana. Você está de parabéns à direção da Rede Gospel, do Canal 9, por abrir esse espaço num instante em que precisamos muito trabalhar os nossos clubes que estão aí nas séries A e B, e eles precisam de um apoio dentro de um sentido profissional. E sei que você tem uma equipe que está aqui ao seu lado, trabalhando em benefício do futebol e do esporte. É um prazer estar com você. Muito bem, Jorge Sanmartin conosco aqui sempre, né? Vamos trazer aqui figuras como Jorge Sanmartin, que representa muito e deixou um legado para nós, né? Ainda está em atividade, não está fora do ar não. Está aqui, tem muito a contribuir ainda com o esporte, com Bahia, com Vitória, enfim, uma análise dessas figuras que realmente, quando você conversa, bate um papo, cresce cada vez mais o seu horizonte intelectual a respeito do esporte, exclusivamente o futebol. Mas vamos falar agora com o Jailson Baraúna. Ele também, dá uma boa tarde para ele, seja bem-vindo, sempre aqui conosco na nossa grande jornada, né, onde a gente fala muito de Bahia, de Vitória, enfim, um trabalho cansativo, porém, uma figura que sempre está presente no movimento esportivo da Bahia, do Brasil e do mundo. Ele também tem grande conhecimento, está aqui também para falar do Bahia. Ele, que todos os dias está no Fazendão, acompanha o Bahia e vive a rotina desse grande clube. Jailson Baraúna, o time do Bahia, seja bem-vindo também. Boa tarde, Paulo, boa tarde aos nossos telespectadores. Falar do Bahia, Bahia que se prepara para o confronto diante do Flamengo, um jogo dificílimo, e o mais importante é que, né, o Dorval que esteve lá comigo pela manhã, pôde acompanhar um gesto no mínimo inusitado. Depois da coletiva, o volante, Fabinho, ele simplesmente disse: ele vai ter que pagar o pato, estamos por aqui. A gente ficou meio sem entender o que era, mas depois captamos, quem vai pagar o pato é Joel e o Flamengo, e que estavam por aqui, que, ou seja, chega de tanta especulação, chega de tanta cobrança, e eles já estão no limite. Então, time, acho que Joel, com toda aquela sua perspicácia no usar do linguajar, não deixou boas impressões, pelo menos com alguns do elenco, e a turma tá com sede para no domingo dar um troco bom. E ainda quer faixa, né? Faixa. Será faixa? Poderia ser trocar a faixa por uma mordaça, né? Porque falar demais, trabalha pouco, técnico ultrapassado, que pra mim já deu o que tinha que dar no futebol. Por isso que vem sendo contestado. Era contestado no Bahia e vem sendo contestado no Flamengo. O pescoço está a toda hora a prêmio. Time baiano levantou a Copa 2 de Julho. Então, para você, vai acompanhar com a gente com reportagem de Viviane Rezende, como foi ontem, o rubro-negro baiano Vitória é campeão da Copa 2 de Julho Sub-17.
por 6 anos, finalmente pode ser ecoado. A goleada de 5-2 do rubro-negro sobre o Cruzeiro coroou uma campanha impecável na Copa 2 de Julho de Futebol Sub-17. Foram 9 triunfos em 9 jogos, garantindo 100% de aproveitamento. No final da maior competição Sub-17 do país, o que os rubro-negros não puderam reclamar foi do apoio da torcida, que lotou o estádio para acompanhar o certame. Nas 5 edições anteriores da Copa 2 de Julho, o troféu de campeão foi para longe da Bahia, ficando 2 vezes com o Internacional, 2 com a seleção brasileira e 1 com o São Paulo. O craque dessa competição é o grupo. Isso não precisa dizer mais nada. O grupo. Eles todos se cuidam, todos jogam, correm por todos. E isso que faz a diferença na competição. Acho que em qualquer esporte de coletividade. Eles merecem, lutaram para isso. Essa é a 4ª competição que nós chegamos à final. E foi merecedores. Invicto, bonito, jogando bonito, um jogo diferente, porque o campo é pequeno. Tivemos que nos adaptarmos, mas estão todos de parabéns. Muito feliz mesmo, muito feliz. A decisão teve uma primeira etapa emocionante para a alegria de todos que estiveram presentes no Estádio Municipal de Lauro de Freitas. Tem que trazer mais um título, mais uma galeria, título para nossa galeria. Valeu a pena vir aqui? Com certeza, ainda mais eu que sou morador da região, mais do que a pena, vim para comemorar mais um título com o meu time. Não tinha lugar para mais ninguém na arquibancada, sequer dava para respirar, não pelo aperto, mas pelo ritmo alucinante da partida. Logo aos 5 minutos, o atacante Leonardo abriu o placar. Mas não demorou muito, e aos 16 minutos, o zagueiro Bruno aproveitou a falha do goleiro Luan e empurrou para o fundo das redes. No entanto, aos 26 minutos, a zaga cruzeirense tentou afastar o perigo. A bola estourou em Michel e entrou. Mas não deu muito tempo para comemorar. 1 minuto depois, Sávio arrancou pela direita, virou o jogo para a esquerda e encontrou Wesley, que de fora da área marcou um golaço. No entanto, o gol mais bonito da partida foi do Vitória. Aos 31 minutos, Alex Cruz, de letra, colocou o time baiano mais uma vez na frente do placar, e dessa vez, definitivamente. No segundo tempo, o ritmo de jogo diminuiu, mas não o ímpeto do ataque rubro-negro. Matheus fez o 4º gol. Já Michel marcou pela 2ª vez na partida, fechando o placar em 5-2. Artilheiro do time na Copa, com 12 gols, ele só esperou o apito final para fazer a merecida festa. É uma emoção muito grande, né? Feliz por mais um título e essa galera está vendo a alegria aí, velho. É isso aí, vamos com tudo aí. Apesar da noite ter sido rubro-negra, houve ainda espaço para a felicidade de um tricolor. Com 15 gols marcados, o atacante Lorival do Bahia foi artilheiro da Copa 2 de Julho. Infelizmente, trabalhamos sempre para chegar nas cabeças. Infelizmente não conseguimos, ficamos na semi, mas graças a Deus, meus companheiros, consegui ser artilheiro da competição. Mas a premiação de melhor jogador da competição ficou mesmo com o Leão. O volante Wellison foi o escolhido pelos organizadores. Esse 5 do Vitória, ele é bom, ele é fabuloso, é um grande jogador. Espero que com esse prêmio ele ainda venha a melhorar mais. Mas a festa foi mesmo concretizada quando os baianos tiveram finalmente a oportunidade de levantar o elevador Lacerda, troféu criado pelos artistas plásticos Luiz Augusto e Paulo Sérgio. Agora o troféu, o elevador Lacerda, fica em Salvador. Que bom que um time da Bahia chega à final, é vencedor, 100% de aproveitamento. Eu acho que o título está muito bem entregue ao Vitória. Muito bem entregue. O Vitória entrou para a história e deu um colorido diferente ao estado. Afinal de contas, nunca tinha sido visto um elevador Lacerda tão dourado e uma Bahia tão rubro-negra. Que maravilha, né? A festa rubro-negra em Lauro de Freitas, Copa 2 de Julho, finalmente ficou na Bahia. Até porque
a grande festa, né, do povo baiano na Copa 2 de Julho. São Martin, depois de tanto tempo, né, depois da 6ª edição, não é isso, Barão? É verdade. 6ª edição, chegamos aí um time da Bahia, o Vitória, venceu o primeiro jogo com o Bahia e 5-2 na equipe do Cruzeiro, que também é uma grande escola do futebol brasileiro. Eu me lembro que em 2007, quando o Simval teve a oportunidade de conceber essa competição, ele pensava em fazer na Bahia um evento que superasse copas como a Copa Gazetinha, por exemplo, que era uma referência. E ele fez e conseguiu, usando seu prestígio pessoal, trouxe equipes de ponta para disputar, algumas faltaram, mas já na segunda havia uma corrida pelo ouro, todo mundo querendo participar. E daí para cá eu já não estava lá, mas na primeira eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado dele, quando o Inter ganhou, na ocasião, disputando uma final em Porto Seguro. Inclusive eu estava lá, estivemos juntos lá. Chegamos juntos. Baraúna também estava presente. E aí, na ocasião, foi uma festa belíssima, com a presença do secretário Newton Vasconcelos. Depois, o Inter ganhou mais uma vez, a segunda vez, o São Paulo ganhou e a seleção brasileira ganhou 2. E faltava um clube da Bahia vencer. Gostei muito quando vi Bahia e Vitória chegarem à fase semifinal. O Vitória ganhou do Bahia de 3-0, Vitória que terminou a competição invicto com 9 resultados positivos, e o time está aí ostentando esse troféu que faltava na galeria de troféus, evidentemente, do Vitória. Foi uma presença bonita do rubro-negro. Claro, esse torneio hoje revela muitos jogadores. O Wellington Nem saiu de um torneio desse, que hoje está, inclusive, na seleção que vai disputar as Olimpíadas. O filho do Bebeto, o Matheus, que está jogando no time titular do Flamengo, o Romarinho, estiveram aqui em edições anteriores. E neste ano, Bahia e Vitória apresentaram revelações. Esse Lorival joga muita bola. O Maicon, atacante do Vitória, outro jogador que logo, logo estará galgando outras divisões no Vitória. De modo que foi uma coisa positiva, uma festa, e depois desses jogos realizados, o Vitória pode dizer: temos um título da Copa 2 de Julho. E para a rivalidade aqui local, é muito positiva, porque o Bahia vem com tudo em 2013, na próxima edição, Paulo. Então o elevador ficou em Salvador. Jailson Baraúna também aqui está conosco, ele que vivenciou e participou também da criação da Copa 2 de Julho. Jailson Baraúna, que idealizou, foi um dos idealizadores, inclusive eu tive a oportunidade de ver isso quando ele levou para o nosso Simval Vieira, que abraçou essa causa. Hoje temos com grande sucesso a Copa 2 de Julho. Você viu como surpresa ontem, 2 escolas interessantes, o Jailson Baraúna, que é o Cruzeiro e a equipe do Vitória. Ainda bem que o elevador ficou aqui. A gente já falava, será que fica? O que poderia parecer surpresa, Paulo, cai por terra diante dos números. O adagio popular diz assim, que contra fatos não há argumento. Quando você pega uma equipe como o Vitória, que venceu por 2 oportunidades a seleção brasileira, que o nome já diz, seleção, é você ter os melhores do país naquele time, naquela equipe específica. Aí o Vitória vai e vence a primeira vez na fase de grupos, e em uma segunda oportunidade valendo vaga a semifinal, ele aí vence de novo. Na semifinal, ele pega o Bahia, sendo Vitória e Bahia as 2 melhores campanhas da competição, os melhores ataques, as melhores defesas, tanto sim que o Lorival foi escolhido, o artilheiro, para você ver que o time do Bahia é um time qualificado, e aí o Vitória vai e vence por 3-0. Quem vence por 3-0? Um adversário que até então era temido pelos outros, venceu o Santos por 2 oportunidades, venceu outros adversários importantes, é porque tinha qualificação. Então o Vitória chegou na final qualificado. E mais importante ainda, chegou numa final, além de qualificado, com credenciais para ser campeão, porque até então tinha 100% de aproveitamento. O Vitória não tinha empatado com ninguém e tinha vencido jogos importantes e pontuais. Seleção, Bahia e outros. Aí você chega numa final, onde o adversário vem de uma escola tradicional, um time bom, certo? Que fez um primeiro tempo bom. E de repente o Vitória começou a impor seu jogo, explorando o contra-ataque. E esse menino, que o São Martin falou, o Michael, ele começou a jogar e a destoar dos demais, positivamente.
caía de um lado, caía do outro, fez um primeiro gol, o gol da virada, o gol do volante, número 8, o passe dele, o gol de letra, ele faz a jogada toda pelo lado direito, dribla 2 e levanta a cabeça. Ele não chutou para a área para ver o que aconteceria, ele levanta a cabeça, vê o seu companheiro e passa a bola, a famosa assistência. Então, foi um jogador diferenciado na partida, o Serafim contribuiu muito, lateral direito, você não, brincava com o nome do Serafim, foi um Serafim, não, foi um Serafim. Poderia ser um começo, mas Serafim. Foi um garoto que foi importantíssimo, positivo, o Elson, número 5 também, muito bom jogador, e o próprio Leonardo, o atacante, número 9. Incomodou muito. O Vitória começou a ser superior ao Cruzeiro na partida, começou a tomar conta do jogo, o segundo tempo só deu vitória e deslanchou totalmente, chegando aos 5-2. 5-2 foi pouco. Você lembra que na transmissão você perguntava, 5-2 é justo? Eu digo, antes do 5, eu disse, Paulo, cabe o quinto e até mais. E só não fez mais porque o goleiro adversário, o Jordan, ele acabou fazendo grandes defesas e salvou o Cruzeiro de levar uma goleada mais estrondosa do que os 5-2. Foi uma grande competição e é como você disse, todo mundo que se fala da Copa 2 de Julho, e graças a Deus o Simval, a gente até guardou a gravação para que depois não viesse alguém dizer o contrário, graças a Deus o Simval pôde, entrevistado pela Tu dizer, foram 3 folhas de papel, telespectador. Uma ideia que surgiu em uma noite e em 3 folhas de papel levamos essa ideia para o Simval, ele abraçou, pôde fazer, não no Vitória, na época que foi apresentada a ele a ideia, mas sim na Sudesb, e hoje é a maior competição nacional da categoria. E no ranking das principais competições você tem o quê? Copa São Paulo Sub-20, você tem o Brasileiro Sub-20, com a chancela da própria CBF, realizado no Rio Grande do Sul. Você tem a Copa Gazetinha, você tem a Taça Belo Horizonte e, claro, a Copa 2 de Julho. São as principais competições a nível nacional, cada um em sua faixa etária. Então é importante a gente ter uma competição como essa, ter o ganho. Acho sim que depende um pouco mais do empresariado local, do governo como um todo, de todos abraçarem essa competição, que é uma competição que leva o principal momento do baiano, o nome leva o principal momento do baiano, que é o 2 de julho. É a independência, a consolidação da independência nacional, independência da Bahia, foi um marco na história do Brasil, então acho que deve ser sim abraçada, não se deve ter o Simval, como ele falou ontem nos microfones da Tudo, tanta dificuldade para realizar uma competição dessa envergadura. Precisa que se tenha mais apoio da imprensa, seja mais favorizado. Da imprensa e principalmente dos empresários. Porque não é só você ir lá, o empresariado que eu digo é as grandes empresas. Elas apoiam tanta coisa que não tem tanto valor. Por que não apoiar uma competição dessa que, além do cunho esportivo, tem um cunho social? Você está resgatando vidas, você está dando oportunidades, você está fazendo com que um jovem saia do ostracismo, da marginalidade ou da possibilidade de marginalidade para uma atividade saudável e que pode gerar para ele sucesso e para sua família. Porque quando um garoto desse, Paulo, faz sucesso, ele leva consigo a melhoria do pai, da mãe, da sua casa e da sua família. Tá aí as imagens do 2 de julho. Deixa um pouquinho essa imagem para a gente poder comentar aqui. São Martim... O que é importante, sem querer interrompendo, é que estavam na semifinal 3 grandes escolas. O Bahia, que tem um trabalho muito bom na base que Mota vem fazendo, desde que voltou há 3 anos ao Bahia. O São Paulo, que é um time tradicional, revelando jogadores. Vide aí Casimiro, Oscar e outros grandes jogadores. Lucas no futebol brasileiro, no futebol internacional. Um Cruzeiro, que é um time de tradição. E você ganhar de 5 do Cruzeiro, como o Vitória ganhou, esbanjando superioridade, não é coisa que acontece todo dia, não. O Vitória foi um time competente do início ao fim, mereceu e representou bem o nosso futebol. E o estádio cheio lá, você vê. Agora, pena que não tem estrutura para a imprensa, né? Infelizmente, você gastou tanto dinheiro nesse estádio Lauro de Freitas. Foram alegados 2 milhões. E você não tem condições de fazer um jogo. Olha, tem torcedor, não cabe a imprensa não tem como ficar instalada, enfim, foi uma confusão onde transmitir o jogo ao vivo daí. É porque a questão política lá na cidade de Lauro de Freitas é uma coisa muito forte. Imagine você que o Ipitanga de lá e não mandava os jogos lá. Fica andando pelo mundo, é um time itinerante que hoje está numa cidade e outra está na outra. Então, a verdade é que esse problema político tem que ser resolvido e o estádio pode ser melhorado ainda e pode ser uma boa praça alternativa na Grande Salvador. Acho que a prefeita Moema
tem responsabilidade sobre isso e pode, inclusive, tornar uma arena muito positiva para os clubes médios e menores do nosso futebol. Diga, Barão. Não, só falar que o estádio foram gastos 2 milhões em sua reforma, perdeu-se 5 anos com o estádio fechado e quando abriu o estádio é esse que vocês estão vendo. Agora, eu que pratico futebol nesse estádio. Jogamos campeonato lá, jogamos, né? Eu, você. E ultimamente tinha um clube disputando pela liga local. Podemos ver uma coisa, São Martin. Pelo menos os vestiários estão em um bom nível, muito bom nível. Estão arrumados, estão em excelente nível. Vestiários. Fora o vestiário, o campo está sofrível e a estrutura para transmissão pior ainda. E para complementar, Paulo, fecharam o estádio depois do campeonato durante um mês para a Copa 2 de Julho. E agora as competições locais, recebi informações dos desportistas locais que foi solicitado para o campeonato transcorrer a partir do próximo mês de agosto e a Secretaria de Esportes disse que só pode liberar o campo depois das eleições. Cunho político? Motivações políticas? Não sei. De sorte que o município vai ficar sem praticar esporte no estádio, porque só vai ser reaberto em outubro após as eleições. Acho isso uma falta de respeito com o munícipe e uma vergonha para a cidade. Jorge São Martin, imagine se o futebol... Não entendi isso. Depois das eleições que vai reabrir o estádio Lauro de Freitas, não existe. Isso não é brincadeira. Isso não é uma coisa surrealista. Na verdade, minha gente, essa questão não acontece só em Lauro de Freitas. Você tem um exemplo aí de Madre de Deus, que o estádio está lá abandonado. Um belo estádio, né? Um belo estádio, com elevador e tudo. Um estádio lindo, que eu tive a oportunidade de ver lá. Inclusive com um mar à frente, com aquela paisagem espetacular. O que é que tem em Lauro de Freitas ou em Madre de Deus? Nada. Candeias, o estádio totalmente abandonado. Simões Filho, o estádio precisa ser melhorado. Temos Camaçari, um estádio subaproveitado. E agora, sem time no futebol profissional, vai piorar mais ainda. E pelo menos a gente já escuta há uns 12 anos se falar da ampliação das arquibancadas do Armando Oliveira. Pois é. Um estádio que hoje cabe 7, 8 mil, que poderia tranquilamente caber 30 mil pessoas, com uma estrutura fantástica, um entorno maravilhoso. Você vê hoje que o entorno do estádio de Camaçari está cheio de prédios, está urbanizado. E você tem uma área imensa, capacidade para fazer um grande estádio, como você disse, uma arena de nível médio para abrigar grandes jogos e, infelizmente... Um bom equipamento, viu? Aproveitando o gancho, já que a gente citou rapidamente, que fique o alerta para todos os gestores públicos que vão disputar o Campeonato Baiano. A praça é o importante e o palco do artista jogador é o campo de futebol, é o estádio. Se você não cuida do estádio, você não pode ter lá, ou querer ter, grandes jogos. Você vai ter grandes equipes passando por lá, mas ao final, infelizmente, a equipe vai reclamar, vai falar mal, quem visitar vai falar mal e a imprensa vai falar mal. Então você, gestor, você que está saindo, você que vai entrar, independente da sua bandeira de partido, que aqui a gente não está preocupado com a política, a gente está preocupado com a qualidade do equipamento. E os estádios da Bahia precisam muitos, a maioria tirando Barradão e Pituaçu, e talvez um pouco de Conquista, os demais precisam muito, urgentemente, de tratamento nas arquibancadas, nos vestiários, nos ambientes reservados à imprensa e principalmente de gramados de qualidade. Bom, não estou querendo posar, Paulo, de dono da verdade aqui, que não sou. E a verdade não é propriedade de ninguém. Agora, a decisão que o presidente da federação, o Edinaldo Rodrigues, tomou recentemente de começar a fazer as vistorias mais cedo nos estádios do interior foi muito importante. Porque vem aí o campeonato de 2013 e o Jacuipense, o Sport Jacuipense vai participar. Ali precisa de uma reforma muito boa no estádio Eliel Martins, só para dar um exemplo. Além disso, precisamos em outras praças esportivas no interior de cuidar melhor. Exemplo claro, Feira de Santana, que tem 3 times, um deles teve que se mandar para Senhor do Bonfim, porque já tinha Bahia de Feira e Fluminense, e o Feirense foi para lá. Então tá na hora do capitão Diniz começar logo a trabalhar, porque no próximo ano o campeonato, com o calendário que está aí armado, deve ser bem apertado
E esse negócio de campos alternativos não resolve. Muito pelo contrário, complica muito. E em cidades que tem 3 clubes, como Feira de Santana e agora Salvador, que o Botafogo já subiu, vamos ter 3 clubes na capital, vamos ter realmente um calendário que a gente tem que espremer muita coisa. Vamos ver o que acontece. Por falar na equipe do Botafogo, a equipe do Botafogo está necessitando da ajuda aí das pessoas que gostam de futebol, e eles estão lutando para que a equipe do Botafogo seja mais uma força, a terceira força do futebol da Bahia, e possa, o ano que vem, permanecer na Série A, vamos dizer assim, na primeira divisão do Campeonato Baiano. Inclusive tem um número da conta aí para você quiser ajudar, você que viveu aí a conta para ajudar a equipe do Botafogo, tá aí, você acompanha, a gente bateu um papo com toda a galera do Botafogo, agência Bradesco 3567, dígito 0, conta 07 1222, dígito 1, para você ajudar a equipe do Botafogo, que por sinal, o ano que vem com tudo, viu? Segundo a administração do clube, chegou, ninguém pensava que o Botafogo chegaria à final, nem a final, e o Botafogo acabou chegando à primeira divisão do Campeonato Baiano ano que vem. Alguma surpresa? Não. Ou Ipiranga? Não, pelo seguinte, eu conheci todo o trabalho, toda a odisseia, podemos dizer assim, do Adalberto Lopes à frente do Botafogo. O Botafogo estava abandonado. Miguel Carneiro deixou um pepino para ele descascar. E aí o que é que aconteceu? Ele bancou o clube com recursos próprios, bancando folha de pagamento, não tinha time, não tinha nada, conseguiu jogadores emprestados, conseguiu contratar um time, formar uma base. E a folha do Botafogo, que é menor do que a do Jacuipense, que tinha por trás a Antônios, tinha a prefeitura de Riachão do Jacuípe, tinha investidores lá, meu amigo Eliel estava lá com a sua empresa, bancando o clube, podia armar um time como armou. Tanto que o Jacuipense é um time modelo na segunda divisão, tem centro de treinamento, tem estádio e vai representar bem o município. Embora o estádio precise ser melhorado. O Botafogo não. No peito e na raça, na dedicação dos garotos, o time chegou e olha que o Botafogo apresentou jogadores de qualidade. Esse Leonel, zagueiro, é um jogador bom. O Alain, o goleiro, que é conhecido, que já foi do Galícia e já rodou por outras equipes, tem qualidade. Você vê no Botafogo Diego Higino, jogador que Jailson conhece. Começou no Galícia. O Galícia não cuidou bem dele, ele veio para o Botafogo e foi artilheiro do campeonato. E é um jogador ainda novo. E o projeto de Adalberto é investir na base. Ele pretende, logo, fazer uma excursão com jogadores novos. Tinha um time sexta básica, se é que podemos dizer assim, e o time dele chegou quando todo mundo cantava favoritismo para Colo-Colo, que investiu muito, e o Ipiranga, que teve um trabalho muito bem feito pelo Emerson Ferretti, mas dessa vez de novo bateu na trave e não deu para ele chegar. Fazendo a comparação aqui, Jorge Sammartin, é interessante, né? Quando você conversa com pessoas inteligentes e pessoas vivenciadas no futebol, eu pergunto para você, se a equipe do Botafogo foi um clube cesta básica, o Ipiranga foi o quê? Não, o Ipiranga foi o time milionário da segunda divisão, se podemos dizer assim. Foi uma grande feira, né? Foi porque o Ipiranga, o Emerson, ele fez tudo como tem que fazer mesmo. Primeiro, um projeto de marketing. Segundo, o Ipiranga teve uma boa gestão. Ele se preparou para ser presidente do clube. Montou site, fez café da manhã, apresentação do clube. Uma festa bonita que ele fez com velhos ipiranguenses, contou com a solidariedade da torcida, tanto que no jogo contra o Jacuipense tinham 4.505 pessoas lá. 4.505 pessoas, coisa que em muito jogo da primeira divisão não deu. Não teve. Não teve o ano passado. Então, foi uma festa bonita quando você via velhos ipiranguenses lá, mas o time do Jacuipense, que mandou vários ônibus à prefeitura, empresariado, sensível ao que estava acontecendo, mandou vir, foi bem representado, o Leão do Cisal, e foi uma festa bonita que há muito tempo eu não via. Aliás, um jogo tecnicamente bom, melhor do que muito jogo porcaria que a gente vê na primeira divisão. Só acho que ele só cometeu um erro, uma opinião,
que dissemos a ele no início, antes de começar a competição, Paulinho. Sim. Simplesmente, o ano passado ele não tinha um grande time como teve esse ano, mas tinha um grande treinador, o Haroldo Moreira. Verdade. Esse ano, que era para ele ter mantido o Haroldo Moreira, com certeza, é a minha opinião particular, com o time que teve esse ano, com o Haroldo no comando, teria chegado sim à final. Vimos na final o Rodrigo dar um banho tático, esbanjar Deu um nó, né? Virtudes diante do Zé Carlos Amaral, E que outra- ficou preso à sua retranca. Outra coisa, Jair, o senhor assistiu o jogo ao lado de Orni e de Nilson. No segundo tempo, quando o Brau não voltou, o Orni olhou para mim e disse assim: San Martín, será que eu tô Tá vendo? louco. Tô vendo o que esse técnico fez, o Zé Carlos Amaral. Eu digo, tirou o melhor jogador, o cara dando um trabalho, o Brau, ele tirou o cara e aí ficou mais fácil ainda, porque Jânio fez aquele gol de falta, depois teve 2 gols contra e no final o Ipiranga terminou pagando o pato. Emerson chorou, uma tragédia. Velhos ipiranguenses que eu encontrei lá, achando que o Ipiranga estava na primeira divisão, mas futebol você não ganha de véspera, você ganha na hora. E na hora deu Jacuipense, que chegou lá com muita competência, diga-se de passagem. Vamos falar agora do Esporte Clube Bahia. Jailson Baraona, que acompanhou mais a rotina do Tricolor de Aço, que se prepara agora para enfrentar a equipe do papai, do Joel Santana. Temos as imagens aí do treino do Bahia de hoje. Enfim, Falcão falou. Mais uma vez o Fabinho. Baraona, e aí? Olha, Paulo, a gente ficou um pouco intrigado. Que pena que, como o treino foi pela manhã, a gente não teve tempo hábil para editar a resposta do Falcão, porque entendíamos que deveríamos fazer uma pergunta a ele. E fizemos. Eu perguntei ao Falcão, porque ele, na coletiva, e à noite mais tarde, na Tudo FM, você vai poder acompanhar, você telespectador, vai tornar-se ouvinte e vai acompanhar na Tudo FM, na 102.5, a coletiva do Falcão. E eu até me alonguei, Paulo San, na pergunta, mas foi necessário. Porque durante a coletiva, ele questionou de forma sutil, com toda a sua elegância e com toda a sua cultura, ele questionou as críticas que vem recebendo e a forma com a qual vem tendo pressão sobre o trabalho dele e sobre a forma do Bahia não conseguir os resultados. E aí ele falou o tempo todo de equilíbrio, falou o tempo todo de que o clube, que a imprensa... Ele quis dizer isso, Sam, que a gente precisava ter um equilíbrio, um meio termo, porque o time foi muito bem contra o Inter, foi só elogios. Não foi contra o Botafogo, foi só críticas. Que não poderia ser só elogios ou só críticas. Eu aí resolvi, lá com os meus caracóis, pensei e disse: professor Falcão, você falou de equilíbrio, de meio termo, de um equilíbrio linear das críticas, mas você esteve do lado de cá durante muito tempo, e enquanto do lado de cá você entendia de futebol e via futebol, e podia opinar. Será que agora quem está do lado de cá também não entende de futebol? E não entende que a equipe não está dando a essas pessoas a possibilidade de ter esse equilíbrio? Porque jogar contra o Inter e realizar 20 chutes a gol é uma coisa. E jogar contra o Botafogo 95 minutos e realizar 4 chutes a gol é outra coisa. Então quem faz 4 chutes não pode reclamar das críticas. Quem faz 20 chutes tem que ter os elogios. Então falta equilíbrio também à equipe. E falta equilíbrio também na sua avaliação. Por quê? Você tem um lateral de ofício e aí lança a mão do Helder, Paulo Silva. Ah, mas o Helder é melhor nisso ou naquilo? Ele já acabou até respondendo depois que o Helder era melhor na sua saída de bola. Sim, mas se você tem um lateral contratado como o Gerler, por que ele não atua? E o que mas foi vocês feito questionaram. de Jussandro? Aí eu segui na pergunta e disse: nós temos o Jussandro. Por que o Jussandro nem treina, já que os treinamentos coletivos dele no Sub-23 são qualificados? Ele aí respondeu que o Jussandro era jovem. Eu interrompi e ele disse: o Jussandro é jovem mesmo, Falcão, mas é da mesma geração de Madison, da mesma idade de Madison e da mesma equipe que o Madison. Se ele é jovem e inexperiente, Madison também é. Outra coisa, Jussandro era titular no Bahia e Mansu, que está no Vitória, era reserva. E Mansu só passou a ser titular porque o foco da Copa São Paulo era 9-3 e Jussandro é 9-2. Então Mansu, que era 9-3, tinha que ser o titular nas competições a partir do segundo semestre. E não mais Jussandro, que não iria disputar a Copa São Paulo. Engraçado, o Mansu joga no Vitória, Jussandro não joga no Bahia. Mas ele alegou em entrevista coletiva que Jussandro é jovem e carece de experiência, só jogou um ano no Baiano. Questionado sobre ele e Madison, ele disse: não, mas o Madison jogou várias no Baiano e vai fazer seu primeiro brasileiro. Ora,
Se San Martín um dia não tivesse alguém que lhe desse o microfone, seria o Jorge San Martín de hoje? Se o Paulo Silva um dia não tivesse alguém que lhe desse a oportunidade, seria o Paulo Silva de hoje? O Jailson Baraúna de hoje? O repórter que é, se alguém não tivesse... Alguém tinha que dar o microfone. Exatamente. Alguém tinha que dar a oportunidade. Então, Falcão, me perdoe a sua eloquência, a sua sabedoria, a sua cultura, a sua experiência dentro e fora de campo. Mas também entendemos e vemos futebol e também percebemos que Jussandro, mais do que Helder e muito mais do que Gerley, merece estar jogando com a camisa do Bahia. Se Adrian, que jogou a final contra o Bahia, pode estar em campo pelo Flamengo, sem sentir o peso da responsabilidade de ser o Flamengo e de jogar contra o Bahia, por que Jussandro, que é da mesma idade, não pode estar em campo pelo Bahia? São perguntas que ele não consegue responder e não consegue dar uma resposta que lhe convença. E por que Lucas pôde jogar no São Paulo com 17 anos? Ah, é fenômeno. É um jogador extra-série, companheiros. A verdade é que tem alguma coisa errada. O Falcão, como jogador de bola, eu era fã de Falcão. Vi toda a carreira. Fiquei triste quando ele não foi à Copa de 78, que era o melhor jogador do Brasil, reconhecido por a divindade da bola. Edson Arantes do Nascimento, que dizia: esse é o melhor jogador do Brasil. Cláudio Coutinho, de teimoso, não levou, preferiu levar Chicão. Depois, em 82, ele formou um time extraordinário. Como jogador, ele era diferenciado. Agora, como técnico, está devendo. Embora tenha tido uma trajetória positiva, ficou 14 anos na Rede Globo como comentarista, mas uma coisa é a gente estar aqui diante das câmeras e a outra é estar à beira do gramado, porque ali muita coisa acontece. Só para você ter uma noção, só para você ter uma noção, ele mudou o esquema do time. Para domingo, você, telespectador, poderá ver um Bahia diferente. Um Bahia com Marcelo Lomba, Fabinho treinou, tirou todas as... Desse treino de hoje aí, né? treino de hoje. Vamos ver nas imagens aí. Fala um pouquinho desse treino aí, Barona. Lomba, hoje foi só um treino tático. Para arrumar a casa, para definir os detalhes. E amanhã ele complementa essa definição dos detalhes. O que é que ele quer? Ele quer que o time tenha tranquilidade, que não está tendo, até pelos resultados, e que o time se encontre melhor no campo. As peças se encaixem. É até o que Fabinho fala na coletiva de encaixar. Acho que precisa encaixar. O titular do Bahia ainda não se encontrou porque ele não pôde formar o time que ele quer. Se tivesse à disposição Madison e Avni, seriam titulares. Se tivesse à disposição Zé Roberto, estaria brigando pela titularidade. O Souza há mais tempo. Então o Mancini e o Kleber chegaram há pouco tempo. Nisso o Falcão tem razão. Mas o time de domingo vai de Lomba, Fabinho, Dani Moraes, Tite e Helder. Tite e Helder precisam se entender, como não se entenderam contra o Botafogo, e nós pontuamos aqui. Os 3 gols foram falhas efetivas dos dois, da dupla, e tem que parar com essa maneira de transferir para os outros. Responsabilidade. Então, Helder e Tite fechando o lado esquerdo. O meio, vem a novidade. Ele mantém o Fael como o limpador de para-brisa, aquele volante, o que pega o pitbull, que morde. E tem do lado direito, fazendo um 2 com o Fabinho, ajudando na marcação e saindo mais pro ataque, o Dionis, dando uma liberdade para o Fabinho respirar. Do lado esquerdo, ele vai ter o Kleberson, fazendo um 2 com o Helder e fechando o lado esquerdo. Com isso, ele vai dar liberdade a quem? Ao Mancini, para que o Mancini possa flutuar juntamente com o Gabriel e os dois possam encostar no Souza. O famoso 4-3-2-1, que pode ser um 4-4-2, mas é 4-3-2-1, porque você vai ter Gabriel e Mancini encostando no atacante Souza. Essa, San Martín, deve ser a equipe do domingo. Acho difícil o Elias ir a campo, até porque o Falcão entende que com esses 3 volantes, pela característica que ele quer imprimir, pela característica do Flamengo, ele deve lançar essa equipe para poder ter esse balanço, esse equilíbrio entre defesa e ataque e defesa. Ô Paulo, se o Bahia não ganhar dessa vez do Flamengo, e olha que é uma ocasião que não é todo dia que aparece, vai ser difícil. Porque o ano passado, o Bahia, que tinha um time mais encorpado, empatou aqui de 3-3 e lá ganhou de 3-0. Num jogo excepcional que o Bahia fez. Mas esse ano, o Flamengo na reguenguela e o Bahia na 17ª posição. Vem quebrado para cá o Flamengo, né? Vem. Porque tem jogadores importantes que não vão jogar. Por exemplo, Wagner Love não joga. Não joga. É um jogador... Faz falta. Botinelli não joga, o gringo é bom.
Né? E dá sorte contra o Bahia, né? E dá sorte. Toda mão ele marca. Exatamente. O Gonzalez está no departamento médico. O Wellington também não vem. Então, o paraguaio Cáceres não foi regularizado. Se você pegar o time do Flamengo, olha aqui, que eles vão botar Paulo Vitor, Luiz Antônio improvisado, Marlon, Arthur Sanches e Ramon. Faz a estreia, né? Faz a estreia. E estreia sempre é complicado. Meio de campo, Ayrton, que bate muito, Renato Abreu, mas Ibson e Adrian, garoto da base, viu, Falcão? O Flamengo bota para jogar, o Bahia não bota. E no ataque, David e Hernani, por favor. Eu que conheci o Flamengo com Garcia, Tomires e Pavão, Jadir, Dequim e Jordan, Joel, Moacir, Henrique, Dida e Zagallo. Eu que conheci esse Flamengo para ver essa caricatura de clube, eu me recuso a continuar. E o Papai Joel, então, tá numa enrascada, não Que é faixa, hein? O Sardinha, tá entendendo? Eu acho que ele vai ser rifado aqui na Bahia, se o Bahia jogar com vontade e como deve jogar. Porque o Bahia é time de primeira divisão e não pode estar aí disputando o rebaixamento, 17º colocado. É muito pouco, até porque eu vejo o Bahia como um time como o Grêmio, como o Cruzeiro, como o Atlético, como o Internacional. O Bahia não é para estar em 17º lugar, não. Bahia tem que estar pelo menos na faixa de Sul-Americana. Ô Sam, o técnico Falcão vai ter à sua disposição, além desse que a gente falou, tem 3 jogadores que correm por fora. Ele tem o Elias para jogar nessa equipe. Ele tem o Zé Roberto, principalmente, para jogar, ele está liberado, converter os 2 últimos jogos em cestas básicas para uma instituição de caridade. Então ele vai doar 10 cestas básicas para a instituição de caridade. Pelo que vimos treinando, tá bem, fisicamente bem, voando baixo. Agora, até que ponto ele lançaria o Zé Roberto? Ele teria que suprimir alguém, ou Kleberson ou o Dionis. Ou Kleberson ou Dionis, porque Gabriel ele não vai tirar desse time. Souza, improvável. Mancini, acho muito difícil. Deve sobrar para os 2 menos cotados nominalmente. Não por nome em si, mas pelo que vem fazendo. O Kleberson chegou recentemente, o Dionis voltando de uma amiga elite, amidalite. E simplesmente... meu irmão. Quando o medalhão tem que entrar, surge tudo. Surge calo, surge tornozelo, pancada no joelho, garganta, gripe, virose, é tudo mesmo, até psicológico funciona. Então pronto. Mas o Zé Roberto tá pronto, San Martín. O Zé Roberto tá pronto, tá à disposição, deve ir, se não como titular, como opção. É de fato uma boa opção? Olha, veja bem, Zé Roberto é um jogador problema hoje no Bahia. Aliás, o Bahia tá virando casa de idoso. Porque já tem lá Zé Roberto, Mancini, Coelho, agora chegou Kleberson, tudo acima de 30. É muito jogador com mais de 30 no time. Claro, eu não sou contra o jogador de 30. Quer ver um bom exemplo? Juninho Pernambucano, eu sou fã dele. Felipe tá jogando muito. Vou lhe dar outro exemplo. Emerson Sheik foi o cara da final da Libertadores com 34. Que é um jogador de qualidade. Dando um pique daquele, viu, Sam? Aos 30 e poucos do segundo tempo, ele dá uma arrancada daquela e fazer um gol que ele fez. O Paulo Baia no Atlético Paranaense. E agora você tem um bom exemplo de um jogador que está voltando ao futebol brasileiro, vindo pela primeira vez. Diego Forlan, que foi contratado pelo Inter, além de Sidorf. Sidorf joga bola com 36, diferenciado. Você não ganha 4 Copas Europa como ele ganhou, ele joga 10 anos no Milan por acaso. Ele jogou lá, ganhou título no Real Madrid, ganhou título no Ajax. Ganhou título na Inter. Esse gringo é diferenciado. Ô, Sam, então um jogador desse eu gostaria de ver aqui, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta a Jailson Baraúna sobre o que saiu agora à tarde, inclusive está no Bahia Notícias, né? Para você do acesso lá ao Bahia Notícias, a questão do Juan no Esporte Clube Bahia, pode vir para o Bahia, o Flamengo quer ele, e fala, é fato isso, é verídico, é especulação? Pronto. O mesmo site que colocou a informação, o mesmo site coloca que Juan, a assessoria de Juan e o Bahia negam a informação, não há negociação. Foi um jornalista italiano que disse que o destino de Juan seria o Brasil e não seria para os mais cotados, nem Flamengo, nem para nenhum outro, seria para o Bahia. Só que o Bahia não procurou. Você tem algumas opções aí, todo mundo falando do Bahia contratar,
que a gente recebeu até uma informação, por que o Bahia não contratou o Louco Abreu, um jogador que lá no Figueirense vai receber 170 mil. Quem já teve empresa, quem paga encargos, São Martin sabe disso, qualquer um sabe disso. O funcionário, se você paga 1.000 a ele, para você que paga os 1.000, vale 2. É verdade. Você tem o encargo dobra. Para você que paga o funcionário, você paga o funcionário e paga mais o que ele ganha de salário, você paga de encargos. E simplesmente a equipe do Figueirense está dando ao Louco Abreu 170 mil líquido. São 300 mil de custo. O Juan seria 300 mil de salário. Então não vem, não vem. Liedson ganha 300 mil no Corinthians. Então tem muita gente que fala, por que não traz o Liedson? Olha o Juan aí, olha o Louco Abreu que foi para aqui, foi para ali. Gente, honestamente, o Bahia tem um jogador, traz um jogador desse de 300 mil, Paulo, você telespectador, traz um jogador desse de 300 mil, se ele não render o que ele ganha, os demais que ganham muito menos, muitíssimo menos, vão colocar ele de escanteio. Vai se criar problemas no elenco. Então é melhor você ter um time competitivo do que ter um time com medalhões que venha lhe dar problemas no futuro. Vídeo Vitória com Edilson e companhia, Kleber e outros, que na hora H, Kleber Santana olhou para o presidente e para os outros fez, agora vocês entram em campo para correr por ele, porque a gente não vai correr não. E o Vitória caiu. Pois é, vamos falar ainda falando da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente daqui a pouquinho vê a tabela aí, a situação do Bahia, situação extremamente delicada, Jorge São Martin. E será que dá para ter fôlego para o jogo de domingo? Bahia tem que ganhar o jogo. Sem essa de... Mas tem time para ganhar o Flamengo? Improvisando na lateral direita, lateral esquerda. Pelo amor de Deus, veja de novo o time. Paulo Vitor da base, Luiz Antônio lateral improvisado, que é jogador de meio de campo, Marlon da base, Arthur Sanches, Ramon estreando. Fraquinha essa defesa. Meio de campo, Ayrton, que só sabe bater, Renato Abreu, um belo jogador. Mas não vai jogar? Renato Abreu vai. Não, vai jogar Ayrton, Ibson. Renato Abreu, Ibson e Adrian. Time do Flamengo. E o ataque com David e Hernani. Esse não é o Flamengo. Se não ganhar dessa vez do Flamengo, e eu vou para Pituaçu para ver o Bahia ganhar. É o nono, né, o Flamengo? Nono com 12 pontos. Com 12 pontos. 12 pontos você vê aí na tabela de classificação na Série A. Conseguiu arrumar 12 pontos. Tem uma outra coisa. Tem uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção, e o Falcão falou, e eu discordo totalmente, que ele olha pra gente e diz assim, estamos ainda na 8ª rodada. Ouvimos isso na terceira. Estamos ainda na terceira. Tô cansado dessa resenha. Tô cansado dessa resenha, dessa ladainha, e daqui a pouco, Sam, estamos na 25ª. E aí? E quando estivermos na 30ª, onde tá o Bahia, vamos estar com a corda no pescoço. Então o Bahia precisa encontrar o seu equilíbrio dentro da competição e principalmente dentro de casa, tem que ganhar os jogos. Veja bem, as companhias do Bahia. Bahia, Palmeiras, Corinthians e Atlético de Goiás. Será que alguém imagina que o Palmeiras vai se eternizar lá na zona de rebaixamento? Não, e aí o Bahia de Corinthians também? Bom, uma vaga deve ser certa, que é do Atlético de Goiás. Agora precisa saber as outras 3 quais serão. Olha, quero ver o Bahia nesse bolo. O Coritiba em depressão ainda, né? Tá ali também, tem a mesma pontuação do Bahia, só em critérios está mais à frente. Mas o Coritiba tem um time melhor. Muito bem, a gente vai falar do Vitória daqui a pouquinho, com o Jorge Catugi. Baraúna, mais uma vez, obrigado pela sua participação hoje à noite na Tudo FM. Hoje à noite na Tudo FM, programa especial, mais uma vez a gente fazendo um programa externo, certo? Estaremos de um restaurante da cidade, aliás, estaremos lá do Caranguejão, tá? Agradecer toda a direção do Caranguejão pelo convite, estaremos lá fazendo um programa para todos vocês e é só acompanhar na 102.5. Não perca a coletiva do Falcão, as desculpas do professor que a mim não convenceram. E vamos falar também sobre o escândalo da CBF. Enfim, né? Quase 50 vamos ver milhões, aí o rosto daqui a pouquinho aí, torcedor João Avelange, todo mundo. Essa lama não acaba de fervilhar não, hein, Jorge São Martin? Bom, a verdade é que a CBF é um caso de polícia. E o senhor João Avelange e Ricardo Teixeira estão devendo uma explicação ao futebol brasileiro e ao futebol internacional. Porque, em verdade, o João Avelange preparou a cama dele, arrumou o quarto para o genro chegou,
cara que não tinha nenhuma intimidade com a bola. Acho que o Ricardo Teixeira, que trabalhava na Bolsa de Valores, foi apresentado a bola pelo seu sogro, chegou, ficou lá 15 anos e para sair de lá teve que sair a toque de caixas. E agora vem esse escândalo aí que todos nós estamos acompanhando, com os caras recebendo dinheiro, recebendo PF, engordando as contas, e o Brasil vivendo essa crise técnica no futebol. E não é à toa que o Brasil hoje está no ranking como 11º. Eu não me lembro, desde que estou na imprensa, de ver o Brasil na 11ª posição no ranking da FIFA. Brasil que frequentava sempre primeiro, segundo, terceiro lugar, agora é 11º, perdendo para o Uruguai e outros mais por aí. É triste de ver essa situação do futebol brasileiro. Olha o João Avelange, recebeu já 4 milhões esse ano. Pois viu? Esse ano. Ricardo Teixeira. 4 milhões só esse ano ele recebeu. E com um sogrão desse, e olha que ele separou da filha de João Avelange, mas mesmo assim continuou tendo relações muito íntimas no aspecto econômico, já que, se não são sócios, têm interesses múltiplos. E a FIFA está aí, inclusive, abrindo a caixa preta e o Blatter mandando ver, porque o Blatter também foi conivente, recebeu a propina dele, disse na época que, pelas leis da Suíça, poderia receber PF, mas agora o caso vem à baila e esse escândalo internacional está enxovalhando o futebol brasileiro e levando a uma situação desconfortável para todos nós. Por falar do vergonhoso. O Joseph Blatter aí, ele foi pressionado e confirmou, viu? Está aí pressionado, o presidente da FIFA, ele confirmou, está citado nos documentos do Tribunal da Suíça. E ele participou do propinoduto, porque tem no futebol também é propinoduto. Daí, ó, o Joseph Blatter, inclusive falando do Ricardo Teixeira mais uma vez, ele recebe da CBF, sabe quanto? Sim. 160 mil mensais. Pouquinho, né? Pouquinho. PF que você falou, né? PF. Muito bem. Quer dizer. É difícil. Vamos falar do Vitória agora? Vamos. Ver como está os preparativos do Vitória. Antes, torcedor, você acompanhando os jogos de hoje. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro. Você, torcedor, vai acompanhar também logo mais a partir das 8 horas da noite pela Tudo FM, as informações a respeito do Vitória. Vitória que descansa, né? Jogou terça-feira, abriu essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Está aqui Jorge Catugi para falar do Esporte Clube Vitória. Boa tarde, Paulo. Um forte abraço a todos os telespectadores do Canal 9. Um abraço, São Martinho. Prazer rever mais uma vez. Um abraço. O Vitória voltou às atividades, né? Desde ontem teve realmente, como você disse, uma folga dos jogos, mas não tem folga nos treinamentos. Inclusive hoje foram 2 períodos. O grande problema do treinador Paulo César Carpegiani é exatamente o ataque, né? Já que ele perdeu os 2 atacantes que eram titulares, né? Até a última partida. O caso do Neto Baiano. Para essa partida o jogador recebeu o 3º cartão amarelo, está fora. E vai aproveitar, inclusive, para poder fazer um tratamento, né? Já que ele vem sentindo sempre aquela lesão, sempre reclama de desconforto muscular, então vai aproveitar esse período aí para poder tentar descansar. E o jogador Marco Aurélio, este sim, vai ficar mais ou menos de 15 a 20 dias. O jogador tem um problema no músculo adutor da coxa direita, né? Grau 1, foi feito o exame e constatou esse período que ele vai ficar inativo. Mas aí abre uma brecha para o Marquinhos voltar. O Marquinhos que ficou fora das 2 últimas partidas em virtude de uma virose, mas esse jogador se recuperou. Está treinando normalmente, inclusive treinou hoje normalmente, e deve ser o companheiro. Agora, quem vai ser o companheiro dele? Deve ser o William. Ou o garoto Laílson, que entrou bem no jogo contra a equipe do Paraná Clube, inclusive marcando o gol. Mas tudo leva a crer que a dupla vai ser o William e Marquinhos. Né? O Marquinhos recuperado aí da virose, treinando normalmente. E o William, que é um jogador que o próprio Carpegiani vem falando sempre, que gostaria de ter uma brecha para poder colocar, porque ele vem treinando muito bem e não teve oportunidade ainda. Já tem quase 3 meses no Vitória e ainda não teve oportunidade de jogar com a camisa rubro-negra. Então pode ser a grande chance dele no jogo lá em Arapiraca na próxima terça-feira. E o Vitória, José Martins, tem os jogos de hoje, a gente vai mostrar aí Goiás e América, Ipatinga e Barueri. O Vitória vai bem, muito obrigado, né? Claro, tá ali entre os 4. O Vitória é 3º, mas vai torcer para haver um empate entre São Caetano e Joinville, para ficar mais confortável ainda para ele. O Vitória abriu uma boa diferença, tem jogos que interessam direto ou indiretamente. Agora, eu estava vendo, esse jogo com o Asa vai ser um jogo muito difícil lá no Fumeirão. Eu fiz uma vez um jogo lá
naquele Coraci da Mata, Isso. naquele campo. Não é fácil Vamos não, passar, né? estivemos lá, né? Meu amigo, fácil, não. uma pedreira. E o Vitória tem que estar preparado para isso. Até porque o Asa jogando em casa, precisando do resultado e da reabilitação, vai para cima do Vitória e o Vitória vai ter que ter muita estrutura para segurar o jogo. Estrutura emocional, porque a pressão é muito grande lá na cidade de Arapiraca. Até o cara que trabalha na rádio fica lá, atenção, vamos lá, chamando a Negócio de carro de Caixa de som som lá, também, né? fica Tem Carro de ligado. som, velho, jogar num clima desse é difícil. Claro que você tem o exemplo do Corinthians, que foi jogar lá na Bomboneira contra o Boca Juniors e conseguiu um empate de 1-1. E o Santos também, O né? Palmeiras jogou lá em Curitiba com pressão no Couto Pereira e se deu bem. E o nosso Vitória tem que sustentar essa posição que está aí, ficar aí entre os 4, porque precisa fazer gordura agora, porque tem a volta e tem ainda a sequência do Campeonato Brasileiro. Essa Série B me parece tecnicamente mais fácil do que a do ano passado. Criciúma, América, Mineiro, Vitória e América. Essa configuração que está aí da Série B, esses aí, você acha que dentro desses 4 aí que estão na primeira colocação, você acredita que daí pelo menos 2 ficam? Eu acho que o time do Criciúma é um bom time. Tem um bom goleiro, tem um goleador, o menino está numa fase muito boa, Zé Carlos. Está jogando que nunca jogou no Cruzeiro nem na Portuguesa, fazendo gol. Esse jogador não vai durar muito no Criciúma. Agora, o América de Natal, a sensação que eu tenho é que é cavalo paraguaio. Já começou a cair. Eu acho que ele vai começar a emborcar. Como o América Mineiro, com a velharia dele, com o Fábio Júnior, só está faltando o Filho do Vento, que esse ano não apareceu por lá. E com o Givanildo, que é um técnico que joga no limite. Ele, nesse particular, lembra muito o Filipão. Filipão foi jogar com Curitiba, que ele sabia que era um time arrumado, e o Palmeiras é um time meia-boca, cesta básica. Ele jogou dentro do limite dele, fez o resultado em São Paulo, Maicon Leite perdeu aquele gol que não podia perder, e lá em Curitiba terminou obtendo o empate. Acho que por aí o Vitória, se mantiver essa batida que vem tendo até agora, ele pode ficar entre os 4 e pode se dar bem nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver se sobe esse ano, né? Porque o ano passado foi aquele trauma do São Caetano, que eu não quero nem recordar, que eu estava lá e vi. É outra história agora. Catuca, obrigado mais uma vez. Não, só falando sobre a questão lá de Arapiraca, a última vez que o Paulo César esteve lá, chamaram ele de corrupto. Corrupto. Imagina. O torcedor me xingou lá, me xingou de tanto nome que eu nem sei que ele me xingou. Tanta coisa. Catugi, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui hoje à noite, lá pela Tudo FM. À disposição, daqui a pouquinho. E Jorge San Martin, sempre um prazer tê-lo aqui. Venha sempre. Você com a enciclopédia do rádio brasileiro. Enfim, a gente aprende muito com você. Acho que tem muita gente em casa. Para você que está em casa nos acompanhando agora, deve lembrar muito do Jorge San Martin. E ele está aqui batendo papo com a gente. Sempre venha, viu, amigo? Obrigado pela sua participação. E foi um prazer renovado estar ao seu lado, do Jailson, do Jorge Catugi, que são figuras assim que eu tive a oportunidade de trabalhar, são amigos que eu tenho no rádio. E parabéns pelo projeto e espero que você tenha todas as condições de realizar aquilo que você deseja aqui na Rede Gospel, no Canal 9. Foi um prazer mesmo estar com vocês. Portanto, muito boa noite para você que nos acompanharam até agora. Vamos ficando por aqui. Estaremos de volta segunda-feira, falando sobre Bahia, sobre Vitória do jogo, né? Do Bahia e Flamengo, enfim, tudo sobre futebol, esporte da Bahia, no Brasil e no mundo. Um abraço a todos, tchau, tchau. E hoje, viu, a partir das 8 horas da noite, acompanhando a resenha na Rádio Tudo FM 102,5. Um abraço a todos, tchau, tchau.